Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Obrigado, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Foi um alto preço. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, 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 oh. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você pode declarar isso? Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas
Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Que nesse momento você possa sentir o amor do Senhor. O amor do Senhor te envolvendo. Que nesse momento você possa trazer à sua memória tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Tudo aquilo que o Pai está operando na sua vida e já operou. E ainda tem por fazer através de você. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Vamos declarar mais uma vez. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Declare: o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Graça e paz, amém? Boa noite. Que bom que você chegou até aqui. Nós estamos aqui juntos para cultuar a este Deus maravilhoso e prestar a Ele este culto racional. Hoje é o nosso culto de quinta-feira, auto-intitulado Culto da Vitória. Então permaneça conosco em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra, como semente poderosa, ela possa ser lançada ao teu coração. O teu coração preparado como terra fértil possa receber esta palavra. Ela possa brotar, florescer, dar bons frutos em nome de Jesus. Reúne a tua família aí na sala, prepare a tua Bíblia e vamos ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja neste momento. Que o teu coração seja aberto, a tua mente esteja cativa aos céus para entender o que o Espírito Santo, aquele que consola, mas aquele que também que convence de todo pecado e de todo juízo, possa te convencer do teu pecado e consolar o teu coração em nome de Jesus. A palavra que eu quero deixar hoje ao teu coração está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, do verso 16 em diante. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, do verso 16 em diante. Está intitulado na minha Bíblia, não sei como está aí na sua, como O Jovem Rico. Eu quero falar sobre o preço do discipulado. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para seguir a vida eterna, para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Curve suas cabeças. Deus, que o nosso coração esteja cativo aos céus neste momento, a nossa mente totalmente ligada, Senhor Deus, a Ti. Que o Espírito Santo, o que consola, o que convence de todo pecado, de todo juízo, possa adentrar na nossa casa agora, Senhor Deus, ministrando aos nossos corações. Que o Senhor Deus cresça e eu diminua neste momento, ao ponto de subir e somente o Senhor aparecer neste momento. Guarda nossas mentes, ó Pai, que nós possamos estar livres para entender o que o Espírito diz
a igreja em nome de Jesus. O que nós devemos entender aqui é que este jovem, intitulado como o jovem rico, ele queria saber sobre salvação e não sobre discipulado. E Jesus nos ensina que a salvação está inteiramente ligada a ser discípulo do próprio Cristo. Nós vamos perceber isso ao longo da ministração. Mas esse jovem tinha o coração aplicado e ele queria entender, através das palavras do Mestre, como ele poderia alcançar esta salvação. Provavelmente ele viu o Senhor Jesus Cristo ministrar por muitas vezes e queria entender de maneira mais profunda os ensinamentos do Rabone, ou seja, do Mestre. Há uma grande diferença entre o mestre grego e o mestre judeu, o Rabi. Qual é essa grande diferença? O mestre grego, ele ia caminhando e filosofando. Os discípulos iam sendo acrescentados de maneira deliberada. Eles ouviam esse mestre filosofar e ensinar a eles. Esses discípulos que agora eram acrescentados a este mestre, lhe faziam perguntas. E ele respondia a essas perguntas, mostrando que esses discípulos eram totalmente ignorantes e ele tinha muito conhecimento e muito a ensinar-lhes. O mestre judeu era totalmente diferente. Ele precisava recrutar os seus discípulos. Você não podia simplesmente achegar-se a um mestre, a um rabino e dizer: eu sou o seu discípulo. Não. Havia um convite a ser feito, o mesmo convite que o Senhor Jesus Cristo fez aos 12 discípulos que ele recrutou para discipular todos eles e ensinar-lhes, passando-lhe a comissão. Essa é a grande diferença. Mas este jovem rico, ele não queria ser recrutado para ser discípulo do Mestre Senhor Jesus Cristo. Ele queria apenas saber sobre como atingir, ou seja, como alcançar a vida eterna. Ao longo das nossas ministrações, eu tenho falado sobre a doutrina da salvação e a doutrina da graça. A salvação mediante a fé. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, a sua participação na salvação é zero, mas para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, você precisa de alguns pré-requisitos que nós vamos entender agora. E só obtém essa salvação quem é discípulo de Cristo. Entenda isso, grave isso na sua cabeça. No primeiro capítulo, no verso 16, diz assim, o primeiro capítulo que nós lemos, no verso 16, no capítulo 19, do Evangelho de Mateus. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: bom mestre, o que bem farei para conseguir a vida eterna? A sua preocupação era totalmente em atingir a vida eterna. E como eu disse, não ser acrescentado como discípulo do próprio mestre, mas ele queria ouvir as palavras do mestre a respeito dessa vida eterna. E aqui ele chega de maneira tão respeitosa ao Senhor Jesus Cristo, como nós não temos relatos anteriores nos evangelhos de alguém que tenha se aproximado do Senhor Jesus Cristo tão respeitosamente. E o Senhor Jesus Cristo repreende ele dizendo, e disse-lhe: por que me chamas de bom? Pare aqui, vamos discutir sobre o assunto. Ele se referia ao Senhor Jesus Cristo como bom, como sendo um bom mestre, ou seja, um mestre humano. E o Senhor Jesus Cristo diz a ele: por que me chamas de bom? Não quero que você me reconheça como um bom mestre da parte humana, ou seja, um homem que tem muito conhecimento e muito a lhe oferecer. Existem grandes outros mestres que podem lhe oferecer essas respostas humanas. Bom é Deus, ele diz. Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Ele estava dizendo: olha, você me reconhece como homem bom, mas eu quero que você me reconheça
como um Deus bom que promove salvação. Eu tenho falado sobre isso durante as ministrações, sobre a natureza de Cristo, que ele era 100% homem e 100% Deus. Este jovem chega ao Mestre Jesus de maneira muito respeitosa, reconhecendo o seu conhecimento e o seu mestrado. Mas ele diz: por que me chamas de bom? Reconheça que Deus é bom, porque Deus é imutável no seu caráter. O caráter de Deus é imutável, e bondade e amor faz parte do seu caráter, junto com misericórdia. A misericórdia que fez enviar o seu próprio Filho à terra para morrer no meu lugar, pagando a cédula de pecado que tinha sobre as nossas vidas e nos resgatando da ira eterna. Este Deus imutável é bom, porque uma promessa nos foi feita e uma promessa nos foi cumprida, porque Ele não muda. Ele é imutável porque Ele é bom. E existe um conceito judeu sobre ser bom. Um homem bom é aquele que começa um projeto e termina este projeto. O Senhor Jesus Cristo estava iniciando o seu projeto de salvação, que deu início lá no seu batismo, quando ele, depois de ser batizado por João Batista no Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo em forma corpórea desce sobre ele, e o seu Pai que está no céu diz a ele: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E logo depois ele é levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. O seu ministério começa ali e ele precisava terminar aquilo que ele veio começar. A boa obra que começou antes da fundação do mundo. O projeto de salvação que foi definido na eternidade, porque Ele nos amou primeiro, ainda quando éramos pecadores. Então Ele diz a esse: olha, eu não terminei aquilo que vim começar, então não sou bom, mas Deus é bom, porque Ele é imutável e eu sou Deus. Me reconheça não só como um grande mestre, mas me reconheça também como Deus que veio a este mundo cumprir um propósito, e este propósito era morrer na cruz, sangrando no madeiro, vencendo os últimos dos inimigos, a morte, e ressuscitando ao terceiro dia. E nós ressuscitaremos também com Ele, porque Ele nos deu vida, e vida com abundância. E Ele continua dizendo nesse mesmo verso 17: guarda os mandamentos. Jesus era visto como um mestre que veio para abolir as leis mosaicas, mas Ele mesmo disse: eu não vim abolir as leis, mas eu vim para cumpri-la. Deus deu a lei a Moisés para que essa lei mostrasse ao homem que era impossível o homem se justificar, ou seja, justificar-se por si mesmo. Lá no Éden é interessantíssimo que quando o homem peca, e a partir do momento que ele se reconhece como pecador, ele pega folhas de figueira, cozinha essas folhas de figueira e cobre a sua nudez. A nudez era a sensação por completo que o homem tinha o conhecimento do bem e do mal a partir do momento que ele desobedeceu e que ele pecou. O que isso significa? Isso que significa que a partir da desobediência do homem, que ele se reconhece como pecador, a primeira coisa que ele tenta fazer é justificar-se perante Deus, cobrindo a sua nudez. E é isso que nós fazemos quando, através das nossas ações, ou seja, através da legalidade, da lei, nós tentamos nos justificar para com Deus. Não existe sequer um justo sequer, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós nascemos pecadores, necessitando de arrependimento, e somente através do sacrifício do Filho nós podemos atingir a esta salvação, não por méritos. As leis nos foram dadas para mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós necessitamos do sacrifício máximo para a remissão dos nossos pecados.
Somente Deus morrendo na cruz poderia nos trazer remissão dos nossos pecados. E aqui o Senhor Jesus Cristo diz: guarda os mandamentos. Jesus não veio abolir os mandamentos, mas ele veio cumprir todos eles com maestria, porque somente aquele que seria capaz de cumprir todos os mandamentos poderia trazer remissão para as nossas vidas. E o jovem disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São leis morais. Porque o sangue de Cristo justifica a tua vida, você não está livre das leis morais. Esta é uma confusão que tem sido feita durante os nossos dias, que nós estamos livres de cumprir as leis morais, porque fomos justificados pelo sangue de Cristo, que promove salvação pelas nossas vidas. Isso é bem verdade, isso é verdade, mas a graça não substitui o crente de cumprir as leis morais. Você deve ser sim cumpridor das leis morais, porque o mundo ao qual nós vivemos existem as leis civis, e essas leis civis precisam ser cumpridas. A graça não exclui a moralidade, mas a moralidade não promove salvação por si só. Entenda isso. A moralidade não promove salvação por si só, mas é a evidência que o crente foi salvo mediante a graça. Quando você se mantém moralmente limpo, ou busca manter-se moralmente limpo, isso é evidência que a graça de Deus alcançou a sua vida. Como ele mesmo disse, ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir as leis. Cumprir as leis não te dá mérito para com a salvação, mas é evidência que a salvação alcançou o teu coração. Entenda isso de uma vez por todas. E é interessante, no verso 20 ele diz: disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, e me falta ainda? Ele era um bom homem, um bom menino, um bom administrador, porque a palavra de Deus vai se referir a ele como jovem, e jovem rico, nós sabemos lendo toda a história. E ele não atingiu esta riqueza se não fosse um bom administrador e cumpridor das leis morais. Como nós sabemos isso? Porque ele disse, mesmo que ele tenha herdado de alguém, do seu pai, do seu avô, ou de quem seja, essa fortuna, essa quantidade em dinheiro ou propriedades, ele é bom para administrar. E ele diz com certo orgulho, lendo a palavra, há uma tonalidade, eu tento entrar dentro do texto o máximo possível, e há uma tonalidade como quem diz: pô, tudo isso eu tenho feito, eu tenho guardado tudo isso. As leis morais é algo que eu tenho feito desde a minha mocidade. Então o que me falta ainda? E ele diz: disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, e desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Há pessoas que você conhece que passam por nossas vidas, e essas pessoas que passam por nossas vidas, elas guardam as leis morais de maneira correta e 100%. Eu conheci muitas pessoas assim, muitas pessoas, mas pessoas que tinham dificuldade em reconhecer o Cristo como suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. E ser moralmente correto não lhe dá o direito à salvação. Ser moralmente correto é um cumprimento legal para aquilo que você foi chamado como participante de uma sociedade. Nós vemos histórias e histórias magníficas, isso tem que ser aplaudido, de pessoas que acham malas de dinheiro e pessoas que acham carteira na rua, que devolvem esse dinheiro, ligam para as pessoas, viram matéria na televisão e tudo mais, porque a moralidade está escassa na nossa sociedade deturpada e corrompida.
Mas isso nós temos que ir por obrigação. Esta é a nossa obrigação, o cumprimento de leis civis, para não sermos tomados como marginais, descumpridores de leis civis e morais que foram impressas no nosso coração pelo próprio Deus, ensinado pelos nossos pais. Mas cumprir leis morais não nos dá o direito a esta salvação eterna. E este jovem, com esta dúvida, perguntando ao Mestre Jesus: o que me falta? Sou o cumpridor disso tudo. Ou seja, ele era um legalista. Há uma diferença entre ser legalista e ser cumpridor da lei. E como eu disse, pessoas que guardam a moralidade com grande justiça e orgulho também, mas que não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque não acham necessário por guardar esta lei. Mas digo a todos vocês que ninguém verá o reino de Deus se não tiver o coração puro como de uma criança. Ou seja, com o coração singelo e sincero, que reconhece a necessidade de algo maior sobre a sua vida. E este algo maior é Deus, que nosso Pai que está no céu, que enviou o seu Filho para morrer na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, nos dando vida e vida em abundância, porque Ele é o único caminho. Este jovem queria saber qual caminho ele deveria traçar. E não era o caminho da legalidade, tão somente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essas são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que não aboliu a moralidade na vida do crente, que não aboliu o cumprimento das leis na vida do crente. Mas entenda de uma vez por todas, a graça sobre a sua vida é evidenciada pelo cumprimento da sua moralidade, em nome de Jesus. E no verso 21, Jesus dá o checkmate neste jovem. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Este jovem, preste atenção lá no início, com tudo que eu ministrei até agora na tua vida. Este jovem vai até Jesus querendo saber sobre vida eterna. Ele não queria ser acrescentado como discípulo. Mas como eu disse, a diferença entre o mestre grego e o mestre judeu. O mestre judeu recruta os seus discípulos. Você precisa receber um convite. Ele vai até Jesus. Jesus vê potencial nele, mas sonda o seu coração também. Potencial para ser discípulo do próprio Cristo, percebam. E este jovem vai até ele querendo saber sobre vida eterna e no final recebe um convite para ser discípulo. Vida eterna está inteiramente ligado ao discipulado, a ser discípulo do próprio Cristo, e este convite foi feito. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Vem e me segue. Jesus falou de perfeição com este jovem. E a perfeição era abrir mão daquilo que tomava o primeiro lugar no seu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Amarás somente o Senhor o teu Deus, e somente o Senhor o teu Deus prestará culto, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, citando o primeiro e o maior dos grandes mandamentos. Este jovem tinha algo na vida dele que o impedia de ser acrescentado como discípulo do Senhor Jesus Cristo.
Você entende isso? Eu quero parafrasear aqui para você. O que tem tomado e te impedido de ser verdadeiro discípulo hoje, neste momento, em qual ponto? Talvez o Senhor Jesus Cristo esteja falando o teu coração. Ei, abandona a tua amante, volta para tua esposa e segue-me. Ei, abandona o vício do álcool e segue-me. Ei, para de roubar o teu patrão, abandona e segue-me. O que ele está pedindo para você hoje? Pedindo para você abandonar. No caso desse jovem, o dinheiro tomava e o impedia de seguir a Cristo, porque ele amava mais o dinheiro. A questão aqui não é o valor financeiro. Tudo que tens era muito. Tudo o que tens, dá aos pobres, eu não quero. Não põe na minha conta, eu não quero. Eu fico pensando no tesoureiro Judas, pensando, não, entrega para a gente, doa tudo para a gente. Mas não, Jesus disse, não, entrega aos pobres e segue-me, liberte-se disso. Jesus está dizendo a você, te fazendo um convite para que você liberte-se daquilo que impede de ser acrescentado como discípulo dele. O que está te prendendo? Que tipo de vício está te prendendo, ou de prática imoral pecaminosa está te prendendo e o impedindo de seguir a Cristo? Reflita você no caso deste jovem que chegou querendo saber sobre o alcançar a vida eterna, terminou com um convite para ser acrescentado como discípulo, mas a palavra de Deus diz, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se porque possuía muitas propriedades. O mais interessante é que há uma contrapartida aqui. Uma contrapartida que todos nós que renunciamos algo nas nossas vidas para sermos discípulos de Cristo, receberemos. Entrega tudo aos pobres e terá um tesouro no céu. O tesouro no céu não parece ser interessante mais nas nossas pregações, nas nossas ministrações. Não se fala mais dos tesouros nos céus. Abre mão daquilo que te impede de me seguir e vem comigo e terá um tesouro nos céus. Todos os discípulos, aqueles que seguem a Cristo e são salvos mediante a graça, entenda isso, mediante a graça, terão um tesouro nos céus. É a contrapartida. Nós não devemos agir de maneira momentânea, pensando no hoje, mas pensando também no amanhã, no tesouro nos céus que haveremos de herdar. Este tesouro nos céus que haveremos de herdar é a nossa própria salvação, porque nós estávamos sujeitos à ira divina, porque Deus não compactua com o pecado. E antes de receber esta graça sobre as nossas vidas, perdição era o nosso destino. Era a ira de Deus recaindo sobre nós para nossa condenação. Porque o Evangelho é salvação para os que creem. E os que não creem, automaticamente, condenação. Deus tem salvação para a sua vida mediante a ministração do Evangelho, a entrega do teu coração e segui-lo. Siga-o. Entregue aquilo que te prende hoje e siga-o. Faça um voto com Deus. Intimamente faça um voto com Deus, você que nos ouve, e há algo que te prende. Que o homem examine a si mesmo, faça um autoexame daquilo que tem te prendido e te impedido de seguir a Cristo. Evangelho de Lucas, há este relato em todos os evangelhos, mas o Evangelho de Lucas é o que eu mais gosto, sobre a pesca maravilhosa, é o recrutamento dos primeiros discípulos.
E neste recrutamento dos primeiros discípulos, após a maior pesca da vida profissional deles, é interessantíssimo isso. Quando ele entra no barco, depois da ministração na praia, a multidão comprimindo ele, ele entra no barco de alguns pescadores que estavam na praia, esse barco do então pescador Pedro e seu irmão. Ele entra no barco e diz: lance as redes. E Pedro fala com ele: pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas sob tua palavra já havia um reconhecimento do mestrado do Senhor Jesus Cristo. Não havia um reconhecimento dele como Deus, mas como mestre. Mas sob tua palavra lançaremos as redes. Eles lançaram as redes ao ponto do barco não aguentar com tantos peixes. Eles precisaram chamar os barcos ao redor para que esses peixes foram capturados. E no final dessa história termina assim: e abandonaram seus barcos e as suas redes na praia e os seguiram. Abandonaram seus barcos e as suas redes na praia e os seguiram para serem seus discípulos. É o preço do discipulado, o preço de ser discípulo. E ser discípulo está intimamente ligado a ser salvo. Você compreende agora? Você consegue entender? Abandone suas redes. Abandonar as suas redes, entenda como abandona aquilo que te prende e te impede de seguir a Cristo. Em nome de Jesus. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui ele não está dizendo que a riqueza, ser rico, é fator contra a salvação. Ele está dizendo que a maioria das pessoas com grandes posses tem grande dificuldade em abandonar essas posses, porque prende o seu coração. Ele mesmo disse que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Vai acabar agradando um e desagradando o outro. Quando aquilo que você tem como propriedade toma o lugar máximo no teu coração, meus queridos, há necessidade de abandonar, seja fonte de riqueza, seja pessoas, seja objetos pessoais, não importa. Neste caso aqui ele está falando exclusivamente de dinheiro. Eu conheço muitas pessoas com posses, mas Deus é o primeiro lugar nas suas vidas, mas que há uma grande dificuldade em abandonar tudo para seguir o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso há. Quando ele fala sobre e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino dos ricos, no reino de Deus. Ele está fazendo uma clara alusão a alguns entendimentos sobre isso que eu também compreendo. Aquelas portas na entrada de Damasco com um formato com aquele formato tipo árabe, e aquelas portas eram chamadas de buracos de agulha, e os camelos tinham grandes dificuldades por serem muito grandes, espaçosos, de passar naqueles buracos ali. E ele está dizendo isso, que aquele que tem objetos, coisas ou riquezas, e essas coisas, objetos e riquezas, ou até pessoas, tomam o primeiro lugar de Deus nas suas vidas, esses terão grande dificuldade de entrar no reino de Deus. Livre-se de tudo isso. Abandone imediatamente. Ponha Deus em primeiro lugar no teu coração. E há um convite aberto para todos no dia de hoje. Ele diz assim, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele e ele comigo.
o convite é aberto a todos a ser discípulo de Cristo. E ser discípulo de Cristo diz respeito à sua própria salvação. Ele te fez um convite no dia de hoje. Se você quer este convite, faça essa oração comigo em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Limpa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Se você fez esta oração pela primeira vez, deixe seu nome aqui no link deste vídeo, com o seu contato. Nós entraremos em contato com você e lhe daremos instruções do que você deve fazer a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu quero orar com toda a igreja agora, para que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se ainda há altares nos nossos corações, que esses altares sejam derrubados, nós possamos viver 100% como discípulos de Cristo em nome de Jesus. Deus, remove do nosso coração, do coração da tua igreja, ó Pai, tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus nas nossas vidas, seja os nossos empregos, familiares, ó Pai, dinheiro, tudo, ó Pai. Limpa o nosso coração. O Espírito Santo, aquele que convence de todo pecado, de todo juízo, possa sondar, Senhor Deus, primeiro a minha vida. Se há alguma coisa, ó Pai, na minha vida que tem tomado o primeiro lugar, Senhor Deus de Deus, retira agora em nome de Jesus, limpa-me. Que cada um nas suas casas agora faça uma reflexão sobre aquilo tudo que tem vivido e de quem tem sido o primeiro lugar, de Deus ou de objetos, de coisas ou de dinheiro. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós possamos abrir mão neste momento, fazendo um voto perpétuo contigo, ó Pai, e que a tua graça e a tua misericórdia possam recair sobre as nossas vidas e que haja salvação nas nossas casas, porque teu é o reino, a glória para todos sempre. Amém. Cuide-se e fique com Deus.